Você acha que apaga à noite, que o cérebro só desliga, feito uma tela de computador. Mas enquanto você ressona, sem sentir absolutamente nada, ele está mais ativo do que em boa parte do seu dia acordado. Ele constrói, ele lava, ele decide o que você vai lembrar amanhã e o que vai sumir para sempre. Existe uma pergunta que ninguém te ensinou a fazer: para onde vai a sujeira que um órgão que nunca para de trabalhar produz, se ele nunca desliga de verdade? A resposta começa décadas atrás, com um pai colando eletrodos na cabeça do próprio filho de 8 anos. Enquanto você dorme, pelo menos 3 coisas acontecem na sua cabeça. A última quase ninguém conhece. A neurocientista dinamarquesa Maiken Nedergaard passou anos na Universidade de Rochester estudando isso. Ela queria entender por que o cérebro parece limpar a própria casa só à noite. O que ela encontrou não era poesia. Era um sistema real e físico, que muda o formato do próprio tecido cerebral. Primeiro, o cérebro reorganiza toda a eletricidade em ondas sincronizadas. Depois, ele abre espaço entre os neuroníons para deixar líquido escoar. Por último, ele decide quais memórias do seu dia sobrevivem e quais desaparecem para sempre. Perca essa fase numa única noite, e essa limpeza já começa a falhar. Isso foi medido, cientificamente, dentro do próprio tecido cerebral. Essa dúvida de criança ficou sem resposta por décadas. Em 1929, Heisberger inventou o eletroencefalograma. Ele registrou, pela primeira vez, as ondas elétricas de um cérebro humano dormindo. Foi ridicularizado por anos, isolado por colegas que achavam a ideia absurda. Ainda assim, o aparelho revelou algo inesperado: o cérebro dormindo tinha padrões, fases, uma estrutura própria. Nos anos 1950, os cientistas já sabiam que existia o sono profundo. Sabiam que existia, mas não sabiam para que servia. Passaram mais de 20 anos entre a primeira onda registrada e a primeira pista real do que essa fase fazia lá dentro. Ela construía ou destruía coisas na sua cabeça, toda noite, mesmo quando você jura que não sonhou nada. Em 1953, o estudante Eugênia Zerinsky não tinha voluntários para o experimento no laboratório de Chicago. Ele fez algo que parecia loucura: colou eletrodos improvisados no couro cabeludo do próprio filho Armon, de 8 anos. Ao lado do orientador Nathaniel Kleitman, que já tinha vivido semanas numa caverna estudando o relógio biológico, Zerinsky observou algo que mudaria a ciência do sono para sempre. Um menino, dormindo tranquilo, revelou fases distintas, momentos de olhos se movendo rápido sob as pálpebras, e outros de ondas lentas e profundas. Nascia ali o sono REM. E junto dele, a prova de que dormir não é um estado único. É uma coreografia, com etapas diferentes, cada uma fazendo um trabalho diferente. O eletroencefalograma não mentia. Durante o sono profundo, a atividade elétrica despenca para menos de 4 ciclos por segundo. É como se o cérebro saísse de um trânsito urbano lotado, buzinas e freadas o tempo todo, e entrasse numa estrada deserta de madrugada. Lento, sim. Mas olha bem, uma estrada vazia ainda tem carros passando, ainda tem movimento, só que organizado, silencioso, deliberado. Foi exatamente essa desaceleração que fez os cientistas perceberem uma coisa: devagar não significa parado. E se não está parado, alguma coisa está sendo feita ali dentro, enquanto você acha que não tem nada acontecendo na sua cabeça. Nos anos 1990, o pesquisador Ceteriade documentou algo hipnotizante em cérebros de animais em repouso noturno. As ondas lentas não aparecem espalhadas ou aleatórias. Elas se movem juntas, em sincronia, por quase todo o córtex ao mesmo tempo. Imagina uma plateia de estádio fazendo aulá, só em câmera lenta. Cada sessão se levanta no momento certo, sem ninguém dar o comando visível. É essa cena dentro da sua cabeça, todas as noites, sem você perceber nada. Bilhões de neuroníons sobem e descem juntos, num ritmo que nenhum maestro visível está regendo. Essa sincronia não é só bonita num gráfico. Ela parece ser o pré-requisito para tudo que vem depois: faxina, organização, sobrevivência das memórias mais importantes. Em Rochester, Maiken Nedergaard reparou em algo que não fazia sentido nos exames de cérebros de camundongos dormindo. Durante o sono profundo,
o espaço entre os neurônios, normalmente apertado, cheio de estrutura, se expandia em cerca de 60%. Não era erro de medição. Ela repetiu o experimento, ajustou os instrumentos, checou de novo, mais de uma vez. O resultado voltava sempre igual. O tecido cerebral, fisicamente, mudava de formato durante a noite, abrindo passagens que simplesmente não existiam durante o dia acordado. Não era uma metáfora bonita sobre o cérebro limpando a casa. Era uma transformação física, mensurável, acontecendo dentro do crânio de um animal adormecido, todas as noites. De forma previsível e repetível, algo que ninguém tinha documentado antes em nenhum laboratório do mundo. É como se, à noite, sua casa dobrasse a largura dos próprios corredores só para deixar a equipe de limpeza passar o rodo sem esbarrar em nada. Foi exatamente essa imagem que guiou Nedergaard quando, em 2012, ela batizou o fenômeno de sistema linfático. Não é acaso o nome lembrar o sistema linfático do resto do corpo. A função é parecida: drenar, filtrar, remover o que sobrou do dia inteiro. Só que esse aqui trabalha exclusivamente enquanto você dorme, com o portão fechado, sem plateia, sem ninguém vendo. O que esse fluido carrega para fora? Proteínas tóxicas acumuladas ao longo do dia, entre elas a beta-amiloide, ligada ao Alzheimer. Pesquisadores publicados na revista Science mediram essa remoção em camundongos, durante o sono e durante a vigília. A diferença foi quase o dobro. Dormindo, o cérebro se livra dessa proteína 2 vezes mais rápido. É como esvaziar uma lixeira em metade do tempo, porque a casa está vazia e o caminhão passa sem obstáculo. Isso significa algo desconfortável. Cada noite que você corta o sono profundo pela metade, você perde mais que descanso. Você deixa mais lixo tóxico acumulado no seu cérebro. E é esse acúmulo que a ciência liga, ano após ano, ao risco de perder a memória. Se isso já muda tudo, uma pergunta fica para o próximo vídeo: dá para recuperar esse sono perdido, ou cada noite mal dormida já é definitiva? Matthew Walker não queria mais uma resposta genérica sobre camundongos, ele queria saber se isso valia para você. Em Berkeley, ele colocou voluntários dentro de um aparelho de PET scan, aquela máquina que pinta o cérebro de cores conforme o acúmulo de substâncias. E o que apareceu nas telas não era abstrato. Quem tinha semanas de sono profundo interrompido mostrava mais beta-amiloide acumulada exatamente nas regiões que guardam suas memórias mais recentes. Não era mais um rato num experimento distante. Era um cérebro humano, vivo, sentado ali, pagando um preço que ele nem sabia que estava sendo cobrado. Você pode estar pagando esse mesmo preço agora, sem nenhum sintoma, sem nenhum aviso. A ciência finalmente tinha uma imagem para mostrar o que antes era só suspeita: a limpeza que falta de verdade se acumula, camada sobre camada, dentro da sua própria cabeça. O choque maior veio depois. Ju e sua equipe, em Washington, descobriram algo que devia te assustar. Não precisa de semanas. Basta interromper o sono profundo numa única noite para essa proteína subir no líquido que banha seu cérebro. Uma noite só. Você vira de um lado para o outro, o despertador pisca 3 da manhã, e a sujeira já começa a se acumular ali dentro, sem pedir permissão. Agora imagina isso se repetindo, noite após noite, por décadas. Oyon e sua equipe reuniram dados de milhares de pessoas. Encontraram algo que devia te preocupar mais do que qualquer ruga no espelho. Entre os 20 e 60 anos, o seu sono de ondas lentas pode cair mais de 80%. É como se uma fábrica reduzisse o turno da noite ano após ano, mesmo com a mesma quantidade de trabalho empilhando lá dentro. Você não sente isso acontecer. Não existe um dia em que você percebe que a faxina ficou menor. É um processo que rouba centímetro por centímetro, décadas antes de qualquer esquecimento aparecer na sua vida. E se esse encolhimento já está em curso dentro de você agora, a pergunta que fica é: desde quando? Tem um hábito que quase todo mundo defende como aliado do sono, e é exatamente o contrário. Aquela taça de vinho antes de dormir até ajuda você a apagar mais rápido, isso é real. O que ninguém conta é que o álcool suprime o sono de ondas lentas, a parte que faz a faxina de verdade. E ainda fragmenta o resto da sua noite em pedaços quebrados. Você acorda achando que dormiu bem, porque passou 8 horas na cama. Boa parte dessas horas,
porém, foi sono raso, disfarçado de descanso. Se você bebe todo dia para relaxar antes de dormir, vale uma pergunta. Quantas noites de limpeza real você trocou por uma sensação de sono que nunca foi tão profunda quanto parecia? Esse é só o primeiro hábito que rouba sua faxina antes da idade cobrar a conta. O problema não para na bebida sozinho. Van der Werf mostrou algo perturbador. Mesmo quando o tempo total de sono parece perfeito, 8 horas completas, privar seletivamente o sono profundo já compromete a consolidação das suas memórias. Você pode dormir a noite inteira, sentir que descansou, e ainda assim guardar menos do dia anterior do que deveria. A quantidade de horas na cama nunca contou a história completa. O que importa é a profundidade, e essa, ninguém vê no relógio. Existe uma virada nessa história que muda o tom completamente. Nugo, Borne e a equipe deles testaram um som suave, quase imperceptível, disparado exatamente no pico das ondas lentas de voluntários dormindo. E a profundidade do sono aumentou. A memória melhorou. Você não precisa de um remédio caro ou de uma cirurgia complexa para fortalecer essa faxina, só precisa acertar o momento certo dentro do próprio ritmo do seu cérebro. Isso significa que o estrago que a idade e os maus hábitos causam não é uma sentença fechada, sem apelação. Existe uma janela real de recuperação, testada em laboratório, funcionando em gente de verdade. O dano é tão silencioso que você nem percebe ir acontecendo. E ainda falta saber uma coisa: até onde esse retorno é mesmo possível? A pergunta que abriu esse vídeo ainda esperava a resposta: para onde vai, exatamente, a sujeira que se acumula na sua cabeça? Rasch e Borne descreveram o mecanismo exato. Durante o sono profundo, as ondas lentas se acoplam com pequenas explosões elétricas chamadas fusos do sono. É como um caminhão de mudança que só pode carregar as caixas quando o portão da garagem abre no instante certo. Esse portão é a onda lenta. As caixas são as suas memórias. E o caminhão as leva do hipocampo, um depósito temporário e frágil, para um arquivo mais seguro no córtex. Enquanto isso acontece, o espaço entre os seus neuronídeos se expande, o líquido cefalorraquidiano circula com mais força, e a beta-amiloide é varrida embora, literalmente lavada. Não é apagamento. É o oposto disso, é o momento em que o seu cérebro decide, ativamente, quem você vai continuar sendo amanhã. Nedergaard passou anos observando telas de laboratório até entender o que estava diante dela. O sono profundo nunca foi ausência de atividade. É o momento mais vital do seu dia inteiro, mais decisivo que qualquer reunião, qualquer treino, qualquer prazo que você corre para cumprir. E negligenciar isso não cobra a conta de uma vez. Cobra uma noite de cada vez, silenciosamente, até a soma virar algo que você não consegue mais ignorar. Você não vai sentir o preço amanhã. Vai sentir daqui a 20 anos, quando for tarde para fingir que não sabia. Se você chegou até aqui de madrugada, com a tela iluminando seu rosto no escuro, talvez seja hora de fechar essa aba. Seu cérebro já está esperando o portão certo para abrir, o caminhão certo para passar, a faxina certa para começar. Só depende de quando você desligar a luz. Na próxima vez que a gente se encontrar aqui, tem uma pergunta para responder. Será que dá para recuperar, numa única noite, tudo o que você perdeu em anos de sono mal dormido?